Max Verstappen foi flagrado em um encontro secreto com Toto Wolff durante a pausa de verão da Fórmula 1, e o paddock inteiro entrou em polvorosa. As imagens publicadas pelo site espanhol Soy Motor não deixam margem para dúvida. O tetracampeão mundial e o chefe da Mercedes apareceram juntos na Sardenha, acompanhados pelas respectivas companheiras, Kelly Piquet e Suzy Wolff, em o que tem toda a aparência de uma cúpula particular longe dos olhos do paddock. E o detalhe que faz a Red Bull tremer é que não é a primeira vez que isso acontece. É o segundo verão consecutivo em que Verstappen e Wolff são flagrados juntos, exatamente no mesmo período e no mesmo lugar. Quando o encontro privado se repete de forma idêntica por 2 anos seguidos, deixa de ser coincidência e vira compromisso fixo entre duas pessoas que claramente estão planejando alguma coisa. As circunstâncias desse encontro estão longe de ser inocentes. Verstappen e Wolff se reuniram na primeira semana da pausa da Fórmula 1, apenas alguns dias depois do Grande Prêmio da Hungria. O timing é devastador, porque é logo após Budapeste que a cláusula de saída no contrato de Verstappen com a Red Bull se ativou oficialmente. O holandês ocupa apenas a 6ª posição no campeonato, com 109 pontos. 110 atrás do líder Kimi Antonelli. A condição contratual, que permite a ele deixar a Red Bull, entrou em vigor automaticamente. E a primeira coisa que Verstappen faz, assim que a Fórmula 1 para, é se encontrar em particular com o chefe da Mercedes. Não é preciso ser detetive para entender que algo grande está sendo preparado, e que esse encontro tinha um objetivo bem específico. Mas existe um segundo elemento nessa história que torna tudo ainda mais misterioso e suspeito. O jato particular de Verstappen foi rastreado por entusiastas de aviação. E os dados de voo revelam uma rota que ninguém conseguiu explicar de forma convincente. Depois de decolar de Nice e fazer escala na Sardenha, onde ele encontrou Wolff, o avião pousou em Salzburgo, a cidade onde fica a sede da Red Bull. O voo aconteceu apenas 2 dias depois do Grande Prêmio da Hungria. Ninguém sabe oficialmente quem estava a bordo, nem o motivo da visita à sede da equipe austríaca. Pense no que isso significa na prática. Verstappen se encontra em segredo com o chefe da Mercedes na Sardenha, e imediatamente depois, seu avião particular pousa na cidade da Red Bull. Ou ele foi contar à direção que recebeu uma oferta concreta da Mercedes, ou estava jogando em 2 mesas ao mesmo tempo para maximizar sua posição de negociação. De qualquer forma, a Red Bull deveria estar aterrorizada. O contexto esportivo torna a situação ainda mais explosiva do que parece na superfície. Verstappen atravessa a temporada mais frustrante de sua carreira recente com a Red Bull. O RB22 tem sido descrito pelo próprio piloto como impossível de pilotar e completamente quebrado do ponto de vista aerodinâmico. O segundo lugar em Budapeste foi recebido com total incredulidade. Verstappen afirmou depois da corrida que não entendia como foi possível chegar ao pódio com aquele carro. Laurent Mekies admitiu publicamente que a equipe falhou em entregar aos pilotos um carro competitivo durante todo o fim de semana húngaro. Pierre Vacher, o diretor técnico, está sob intensa pressão interna por causa dos problemas não resolvidos na asa traseira. E a FIA negou à Red Bull o acesso ao programa de desenvolvimento do motor, bloqueando qualquer possibilidade de melhorar a unidade de potência. Verstappen se vê preso em uma equipe que não consegue melhorar o motor por decisão da federação, e não sabe como consertar os problemas do chassi. É a tempestade perfeita para uma ruptura, exatamente agora. O que vem a seguir é o coração político de toda essa saga e muda completamente a perspectiva. A Red Bull sabe que está em perigo e respondeu colocando na mesa uma proposta de contrato que revela o quanto a situação interna é desesperadora. Segundo o jornal alemão Bild, a equipe austríaca ofereceu a Verstappen uma extensão de contrato até o final de 2029, um ano além do vencimento atual, em 2028, com um aumento significativo no salário base, que já fica em torno de 65 milhões de euros por temporada. Mas o ponto central da proposta não é o dinheiro. A Red Bull quer eliminar completamente a cláusula de saída por desempenho do novo acordo. Quer que Verstappen abra mão de sua única arma contratual, sua única porta de saída, em troca de um contrato mais longo e mais rico. O Bild negou os rumores de que a Red Bull tentou comprar a cláusula com um pagamento direto de 9 milhões de euros. A estratégia é outra. Eles querem que o próprio Verstappen assine a renúncia voluntariamente. Mas Verstappen não está assinando nada. E esse silêncio prolongado é o sinal mais poderoso e preocupante de todos para a Red Bull. A proposta completa está nas mãos do piloto e de sua equipe de gerenciamento há várias semanas. E ainda não houve resposta oficial do campeão holandês, nem positiva, nem negativa. Apenas um silêncio ensurdecedor que fala mais alto do que qualquer declaração. Seu empresário Raymond Vermeulen já afirmou no passado que o desejo de Verstappen seria continuar com a Red Bull, e que Max gostaria idealmente de encerrar sua carreira extraordinária com essa equipe. Mas só e exclusivamente enquanto existir uma chance real e concreta de lutar por vitórias e títulos mundiais. E neste momento, a Red Bull ocupa apenas a 4ª posição no campeonato de construtores, mais de 200 pontos atrás de uma Mercedes dominante, com um carro estruturalmente frágil e um motor que a FIA não deixa desenvolver mais. A possibilidade concreta de conquistar um título com essa equipe simplesmente não existe na situação atual. E Verstappen sabe disso melhor do que ninguém, porque é ele quem tem que lutar todos os domingos com um carro que não responde aos seus comandos.
Mark Mateschitz, co-proprietário da Red Bull, e o diretor esportivo Oliver Mintzlaff, estão cada vez mais impacientes e profundamente frustrados com a situação que se desenvolveu. A incerteza contratual se arrasta há semanas, sem nenhum progresso visível, e está corroendo as relações internas da equipe a cada dia. A direção precisa desesperadamente de uma resposta definitiva, antes do fim da pausa de verão, para planejar o futuro técnico e esportivo da equipe, nas próximas temporadas. Mas Verstappen não tem intenção de acelerar o cronograma de negociação. Ele espera com paciência estratégica. Observa como as outras equipes se movem. Pesa cada opção disponível no mercado, com a calma gelada de um campeão que sabe perfeitamente que detém a vantagem. Porque sem ele, a Red Bull perde sua única verdadeira vantagem competitiva. E a grande pergunta que o paddock inteiro faz é esta. Se a Mercedes oficialmente fechou a porta ao declarar que Russell e Antonelli serão a dupla também em 2027, por que Toto Wolff passa as férias com Verstappen pelo segundo ano consecutivo? Por que eles marcam encontros privados longe das câmeras oficiais? Por que Verstappen aceita ser visto como chefe de uma equipe rival, sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém vai fotografá-los? Existem apenas duas explicações possíveis. Ou é uma estratégia deliberada de Verstappen para pressionar a Red Bull, fazendo parecer que está negociando com a Mercedes, ou a porta da Mercedes não está fechada de verdade, como Wolff quer que as pessoas acreditem. E as declarações públicas servem apenas para ganhar tempo enquanto se prepara a movimentação de mercado mais sensacional dos últimos 20 anos da Fórmula 1. A McLaren permanece ao fundo como uma alternativa concreta e perigosa para a Red Bull. Tem o carro mais rápido do grid depois das atualizações impressionantes levadas ao Grande Prêmio da Hungria. Norris foi o piloto mais rápido em Budapeste, e a equipe de Woking sobe no campeonato de construtores em uma trajetória que assusta todos os rivais. Mas no paddock, a sensação dominante é de que a McLaren não é o verdadeiro destino no coração de Verstappen. Todos os olhares da indústria estão fixos na Mercedes e naquele encontro privado na Sardenha, que revela muito mais do que qualquer comunicado oficial ou declaração diplomática diante das câmeras. A resposta definitiva sobre o futuro de Max Verstappen chegará antes do prazo de outubro. As próximas semanas dessa pausa de verão serão absolutamente decisivas para o futuro da Fórmula 1 e para o formato do grid de 2027. Cada dia que passa sem uma assinatura é mais um dia em que a Red Bull treme e a Mercedes sorri.